Olá, eu sou Chico Forlenza, eu sou artista plástico, sou ator, sou terapeuta energético, trabalho com desbloqueio de crenças limitantes há muitos anos, sou arte terapeuta, sou estudioso de física quântica, de neurociência, também sou cartomante, trabalho com baralho cigano e talvez você se surpreenda com tudo isso que eu digo que faço hoje na vida. Mas aos 66 anos, a vida me deu muitas oportunidades de aprender e eu procuro expressar isso da melhor forma junto às pessoas que me procuram, seja para um quadro, seja para uma leitura de baralho, seja para uma sessão de desbloqueio energético de crenças limitantes para que elas possam se abrir para a prosperidade. É uma alegria muito grande, é uma honra receber você no meu canal. E eu quero trazer hoje uma reflexão muito importante que eu tenho feito com as pessoas que me procuram nos atendimentos, tanto de baralho quanto de desbloqueio da prosperidade. Eu quero dizer que você não está bloqueado. Talvez você só esteja lutando demais. Existe uma pergunta que eu gosto de fazer, sabe, para as pessoas que me procuram. Você já percebeu que quanto mais a gente tenta controlar algumas coisas na nossa vida, mais parece que tudo escapa das nossas mãos? Pois é. Quanto mais a gente força, quanto mais a gente faz esforço, quanto mais a gente luta, mais parece que tudo trava. E aí a gente acredita que existe algum bloqueio com a gente, que alguma coisa está errada, o universo esqueceu da gente. Mas será que é isso mesmo? Será que o universo esqueceu da gente e tem alguma coisa errada? Ou será que a gente aprendeu a viver sempre em estados de tensão e de luta? Desde pequeno, muita gente ouviu que para você conquistar alguma coisa, você precisa sofrer. Esse é um pensamento de muitas das religiões, é uma crença limitante imposta pelas religiões há séculos e séculos. E que o dinheiro ele só vem com sacrifício, muita dificuldade. Essa é uma crença limitante imposta pelo capitalismo. Você também já deve ter ouvido falar, ou até já sentiu que descansar é perda de tempo, gera culpa, porque nós temos que estar o tempo todo criando, pensando, avançando, indo para frente, não se permitindo um tempo de ócio, né? Relaxar é coisa para quem não quer vencer. Aí, sem perceber, a gente começa a acreditar em todas essas crenças limitantes. O problema, sabe qual é? É que o nosso cérebro, ele aprende essa repetição. Aquilo que a gente sente todos os dias acaba virando um programa interno que fica rodando na nossa mente inconscientemente. E se durante anos você vive em estado de preocupação, com medo de faltar dinheiro, com medo de errar, com medo do futuro, adivinha o que vai acontecer? O seu cérebro entende que esse é o jeito normal de viver, no medo. E aí ele começa a funcionar como ele, se ele precisasse proteger você o tempo inteiro. Aí, quando isso acontece, a gente entra num estado constante de alerta. A psicologia explica isso tudo muito bem. Grande parte dessas escolhas que a gente faz, ela acontece, essas escolhas, esses momentos em que nós fazemos algumas escolhas na vida, acontecem de forma inconsciente, ou seja, nem sempre é a razão que conduz a nossa vida. São as crenças limitantes que nós fomos construindo ao longo de décadas. E muitas dessas crenças nem são nossas, foram impostas, vieram da família, da escola, da igreja, da sociedade, do capitalismo, das experiências que marcaram a gente desde a nossa infância, das experiências que nós testemunhamos dentro da nossa casa, com a nossa família, nossos pais, nossos parentes, nossos vizinhos. Não sei, mas talvez você tenha crescido vendo pessoas trabalhando muito e que nunca prosperaram. Talvez você tenha ouvido que o dinheiro ele muda as pessoas, né? Quem ganha muito dinheiro perde a humildade, a prosperidade é um privilégio de poucas pessoas. Essas frases elas vão ficando guardadas dentro da gente. E o inconsciente ele passa a agir como um guarda. Toda vez que surge uma oportunidade, ele pergunta: espere, será que isto é seguro? E muitas vezes a resposta é não. Não porque você não merece, mas porque existe um programa antigo tentando proteger você. Bom, eu acredito que prosperidade não começa na nossa conta bancária. A prosperidade começa dentro de nós, na nossa essência.
Por isso é tão importante o trabalho do autoconhecimento. A prosperidade, ela começa quando a gente percebe quais são as histórias que nós estamos carregando e nós estamos acreditando. Tem muita ideia muito interessante, tanto na psicologia quanto na neurociência, e eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente desacelera, quando a gente procura parar a mente e a gente respira de forma consciente, quando a gente respira em presença, quando a gente respira com intenção, a gente relaxa. O cérebro, então, ele muda o jeito de funcionar. O cérebro sai daquele modo de sobrevivência, de sentinela, de guarda, não é? De vigilância o tempo inteiro para nos proteger, porque nós estamos sempre em constante estado de medo e insegurança, e ele entra então quando a gente respira e relaxa, ele entra num estado muito, muito mais receptivo, mais calmo, um espaço mais aberto e mais amplo. E é nesses momentos que as novas conexões podem acontecer, porque o cérebro tem essa capacidade de fazer novas conexões. Chama-se neuroplasticidade. Não é por acaso que tantas boas ideias aparecem. Você já percebeu durante um banho? Eu mesmo tenho muitas ideias durante o banho, mesmo quando eu não estou pensando em nenhum assunto, mas eu estou relaxado, em contato com a água e vem aquela luz, aquela intuição, aquela ideia que eu nem estava pensando nela. Ou às vezes acontece durante uma caminhada, porque você está num estado de relaxamento, apesar do seu movimento, mas você está apreciando as árvores, os pássaros, a paisagem ao seu redor. E nesse estado, o cérebro relaxa e pode receber intuições e respostas. Ou, naquele instante precioso, alguns minutos antes de você dormir profundamente, quando a mente está bem relaxada. Ali também é um momento de um portal para a gente acessar o inconsciente e colocar ali sementes de prosperidade, através de frases e mantras que vão ativar esta nossa frequência de gratidão, de prosperidade. É quando a mente está menos ocupada, sabe? Quando a mente não está querendo controlar tudo. E aí você começa a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas, porque o universo é repleto de infinitas possibilidades para aquilo que você não está enxergando. Eu gosto de pensar que a vida funciona assim. Quanto mais consciente eu fico, quanto mais presente eu estou, quanto mais eu procuro, através da respiração no meu dia a dia, relaxar e me acalmar, mais consciente eu fico, mais caminhos começam a aparecer. Não porque essas ideias, esses caminhos nasceram naquele instante, mas porque eu finalmente consegui enxergar, relaxando a mente acelerada. Isso também acontece no baralho cigano, sabia? Quando eu faço uma consulta de baralho, eu percebo isso, porque as pessoas chegam querendo uma resposta. Chegam angustiadas, ansiosas, com muitas dúvidas, mas elas acabam encontrando outra coisa através da minha leitura no baralho. Elas encontram a si mesmas, porque as cartas, elas mostram o estado de espírito da pessoa que está perguntando, os seus medos, os seus padrões repetitivos, os seus comportamentos, mostra aquilo que a gente insiste em repetir. E quando isso fica claro, as escolhas da pessoa começam a mudar. Quando as escolhas mudam, a vida também muda, criatura. Existe uma frase que eu gosto muito. A vida não responde apenas ao que você deseja, porque a vida ela não fala o seu idioma, português, inglês, alemão, mandarim, russo. Não. A vida se comunica conosco através da vibração, através da frequência que nós emitimos, independente do seu idioma. Percebe? A alegria, a felicidade, a gratidão, tudo isso são vibrações humanas que não precisam de palavras para traduzir. E é essa linguagem que a vida entende.
A vida responde principalmente ao estado que você vive todos os dias. É no estado de preocupação, de medo, de ansiedade? Você está observando apenas o que falta, o que você não conseguiu conquistar, o que ainda não chegou? Ou você está no estado de gratidão, enxergando que a vida é próspera, abundante, mesmo que você não esteja vivendo isso ainda? Mas você acredita nisso, você tem essa fé inabalável de que as coisas melhores estão chegando e você já pode agradecer por elas. É isso que a vida entende. Se você vive acreditando que tudo vai faltar, adivinha o que vai acontecer? A sua atenção fica voltada apenas para a escassez, para a falta. Mas quando você começa a desenvolver a sua autoconfiança, a sua gratidão por tudo que já existe, você já agradeceu pelo seu corpo saudável hoje? Você já agradeceu pela cama confortável que você dormiu, pelo café da manhã que você tomou, pelos compromissos que você tem pela frente para resolver? Tudo pede a nossa gratidão, pede a nossa presença. E aí o seu olhar muda. E quando o olhar muda, o mundo também muda. É fácil e simples assim. Não porque a realidade vai ficar diferente, não. A realidade, ela segue sendo a vida que se apresenta para você. Mas você ficou diferente no seu ponto de vista, na sua maneira de olhar, de vibrar e de se relacionar com a sua realidade. Talvez o maior desafio não seja você fazer mais força para conquistar aquilo que você almeja. Talvez seja aprender a confiar um pouco mais, soltar um pouco do controle, respirar mais profundamente, acreditando que a vida tem sempre as melhores soluções para você. E aí você deixa a vida fazer a parte dela. Isso não significa cruzar os braços, nem agir sem viver em guerra o tempo todo. Não é isso. Porque ninguém floresce vivendo apenas no medo. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você não está quebrado, você não chegou atrasado, você não perdeu a oportunidade. Talvez você só esteja cansado de lutar do jeito que sempre te ensinaram, fazendo força para que a vida seja do jeito que você quer. Faça suas escolhas daquilo que você almeja para você, a partir não do seu pensamento, mas a partir da sua vibração. Viva vibrando como se você já estivesse recebendo todas essas bênçãos e milagres do universo. E quem sabe chegou a hora de experimentar um caminho diferente. Bem, se você chegou até aqui, eu quero convidar você para considerar curtir esse vídeo, deixe um joinha, um like, porque esse simples gesto ele faz com que o YouTube mande esse vídeo para mais 10 pessoas. Olha como a gente pode criar uma rede de abundância e prosperidade através de boas palavras. E se você deixar um comentário, eu não tenho ideia de para quantas pessoas o YouTube pode mandar esse vídeo, sabia? Escreva aqui de que cidade você está assistindo o vídeo. Escreva também o que você acha dessas ideias, como é que está o seu momento, o seu caminho de autoconhecimento, né? Você já tem uma caminhada, você está começando agora a perceber o quanto é importante fazer uma caminhada de autoconhecimento. Você tem outros conhecimentos que quer compartilhar. Eu estou muito curioso para saber o que você vai escrever aqui. Ah, e considere se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, você vai ali clicar no sininho para receber os novos vídeos sempre em primeira mão. E isso vai fazer o YouTube mandar para muito mais pessoas e nós vamos criar uma grande rede de harmonia, de paz, de humanismo, de verdade, de consciência, de presença. E você faz parte dessa rede. São três gestos que eu peço para você e isso pode mudar muito toda essa rede de harmonia que nós estamos criando aqui. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal, faça parte da nossa comunidade de pessoas do bem, humanistas, que estão vibrando para que cada um por um, vá crescendo, vá se expandindo em consciência para tornarmos assim a humanidade um espaço mais agradável, mais feliz, mais próspero, mais abundante. Nós estamos juntos nesta caminhada e eu sou muito grato pela sua presença. Que o seu dia seja abençoado. Consulte os outros vídeos aqui de práticas, mantras e meditações. Vai ser uma honra saber que você está me acompanhando. Nós estamos juntos nessa caminhada. Um beijo no seu coração e muita luz.